Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa e começamos desta vez com um assunto de que já falámos antes, mas que mantém presença na atualidade e ao qual regressamos. Embaixador Francisco Seixas da Costa, como é que vê esta questão do ultimato, vamos ter que lhe chamar assim, da Rússia à NATO e aos países do Ocidente relativamente à zona que a Rússia pretende, em torno das suas fronteiras, manter livre de exércitos inimigos? Bom, eu não diria inimigos, porque não estamos em guerra, mas de qualquer maneira, exércitos adversários neste momento. O que a Rússia pretende claramente, embora tenhamos que ter a consciência de que muita desta expressão é declaratória e sujeita seguramente a um compromisso a meio do caminho relativamente à sua vontade e àquilo que é o ponto que os Estados Unidos estarão dispostos a ir, é tentar, no fundo, recuar relativamente às cedências que fez após a Guerra Fria, que permitiram não só o alargamento da União Europeia, mas em particular o alargamento da NATO, com todas as consequências que isso teve em termos da aproximação dos exércitos ocidentais coligados no âmbito da NATO daquilo que são as suas fronteiras. Este objetivo, vamos ser claros, é um objetivo inatingível, isto é, a Rússia não vai conseguir o recuo relativamente àquilo que foi o avanço estratégico que os países ocidentais fizeram a partir dos anos 90, a partir do fim da União Soviética, e com muita dificuldade serão feitos ajustamentos a esta política. Dito isto, este é um sinal num quadro internacional que estava muito marcado por esta polarização entre os Estados Unidos e a China. É um sinal que a Rússia dá no sentido de dizer nós temos preocupações de segurança, os Estados ocidentais que têm, nomeadamente os Estados Unidos, porque este recado é para os Estados Unidos. Os Estados europeus são vistos pela Rússia, aliás, como uma espécie de instrumento americano, e a prova provada é que os Estados Unidos, é que a Rússia pretende discutir a questão da segurança europeia com os Estados Unidos, quase numa lógica, essa sim uma lógica quase de Guerra Fria. E a Rússia o que pretende, neste momento e no quadro imediato, é tentar evitar aquilo que é a deriva que já aqui analisamos da Ucrânia para o mundo mais ocidental e, em particular, tentar evitar uma possível entrada da Ucrânia para a NATO e mais do que isso, tentar evitar que se mantenham algumas ideias do que a Geórgia poderia também vir a ser membro da NATO. E, de certa maneira, procurar garantir que o antigo espaço da União Soviética, da antiga União Soviética, fica, eu não diria que neutralizado, porque não é bem essa a expressão, mas que fica imune a tentativas e a avanços do mundo ocidental em matéria de segurança. Será isto aceitável? É evidente que para países que entraram para a NATO, precisamente para garantir a sua segurança face à Rússia. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos países bálticos, Estónia, Letónia, Lituânia, mas também de um país como a Polónia, que vive nessa preocupação constante. Este discurso é inaceitável e consideram que é a sua livre vontade de terem aderido a um pacto político-militar como é a NATO, que deve prevalecer e não necessariamente dar à Rússia uma espécie de um veto sobre a entrada de novos países na NATO. Esta é uma discussão que tem condições para se manter e a Rússia tentou com a questão ucraniana à sua frente, colocá-la em cima da mesa. Não vai haver cedência da parte ocidental relativamente a qualquer veto da Rússia quanto ao alargamento da NATO, mas vai seguramente haver uma maior atenção por parte dos países ocidentais e em particular dos Estados Unidos. Eu volto a dizer uma coisa que costumo dizer, que a NATO é um heterónimo dos Estados Unidos. Sem os Estados Unidos a NATO não existiria. Moscou percebeu isso já, não é? Moscou percebeu isso. Quanto a avanços possíveis no futuro naquela zona de preocupação. Isto é no sentido de dizer que aos Estados Unidos, que sempre que se aproximam daquilo que são as águas estratégicas russas, assim se podemos dizer, deverão ter o cuidado de falar com Moscou.
Esse é um ponto essencial. O que se passou depois da Guerra Fria foi algo que é profundamente traumatizante para Moscovo. Aquilo que se passou depois com a guerra contra o terrorismo, que poucos falam, também foi importante, isto é, os Estados Unidos tiveram, pela lógica e pela dinâmica que a guerra contra o terrorismo criou, tiveram facilidades e garantias dadas até na própria área da antiga União Soviética. E, por outro lado, também convém dizê-lo, a Rússia fez cedências fortes no tocante, por exemplo, a facilidades de natureza militar para o ataque ao Afeganistão depois do 11 de setembro e para a manutenção e para o envio de tropas e armamentos para essa zona, naquilo que era considerado um ataque à civilização global. E, portanto, estamos aqui num tempo de tensão. Eu não acredito que, em primeiro lugar, não acredito, e julgo que já o disse aqui, que vá haver uma invasão russa à Ucrânia, no sentido prático, nem o número de tropas russas que estão na fronteira da Ucrânia, sendo embora substancial, é minimamente capaz de fazer uma ação militar que combata as forças ucranianas, e as forças ucranianas estão, e vale a pena dizê-lo, estão extremamente motivadas, sob o ponto de vista nacionalista, as forças de Kiev. E, por outro lado, há conselheiros militares ocidentais, e isso é uma preocupação russa, dentro da Ucrânia. Este é um ponto muito importante. Há conselheiros militares ocidentais, e é sempre os conselheiros militares que as coisas às vezes começam. Como nós também sabemos que há mais do que conselheiros militares russos na zona do Donbass, isto é, na zona pró-russa dentro da Ucrânia. Portanto, estamos aqui numa espécie de um empate de razões, e a Rússia procurará encontrar aqui um meio termo. Portanto, este ultimátum da Rússia à NATO não vai ter o efeito, digamos, que a retórica pretende, mas poderá ter algum efeito de retração por parte da NATO naquilo que já outro dia aqui abordámos, que é a necessidade de, mesmo em relação a regimes e a países cujos regimes nós não aceitamos e consideramos feridos de alguma ilegitimidade do ponto de vista democrático, nós não devemos deixar de ter em consideração aquilo que são as suas legítimas preocupações de segurança. E, por outro lado, independentemente daquilo que será o direito de qualquer Estado de poder, à vontade, de fazer as suas alianças democraticamente à luz das suas razões, nós também já aqui analisámos o facto de que isso nem sempre é possível, pela simples razão de que a situação geopolítica de alguns Estados obrigou sempre, de um lado ou de outro, e eu já citei o caso de Cuba, ou um caso possível do México, a ter em consideração aquilo que são os interesses das potências que estão ali ao lado. Custa dizer isto, dá a ideia que todos os países no plano internacional deveriam ser iguais, mas há alguns mais iguais do que outros, e não é por acaso que há 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e os outros membros não são permanentes, 2 deles chamam-se Estados Unidos e Rússia. Creio que Joe Biden terá ouvido as suas palavras no nosso último programa, dado que a NATO apressou-se a dizer que o ultimato era inqualificável, mas a Casa Branca explicou que tinha recebido o recado e que estava a analisá-lo. Portanto, tem uma visão um bocadinho mais distendida daquilo que está em causa. A Rússia foi mais longe, inclusivamente apresentou quase 2 planos, 2 projetos de acordo, um deles que tinha a ver com uma espécie de compromisso para o não alargamento da NATO, compromisso formal, que não haverá, que nunca será assinado, Claro. e o outro que tem a ver com uma outra questão, que é uma questão bilateral com os Estados Unidos, que é a possibilidade de ambos os países renunciarem à colocação de armamentos atómicos fora das suas fronteiras. Também aqui se põe um problema mais complicado para os Estados Unidos do que para a Rússia, porque, como é sabido, os Estados Unidos têm uma ação externa de natureza político-militar bastante maior, mais forte do que aquele que a Rússia tem, e em particular em matéria de exportação de armamento nuclear ou da colocação de armamento nuclear em sítios exteriores, e nós perguntamos se não haverá armamentos nucleares na Europa, há com certeza, americanos, e noutros locais, eventualmente. A Rússia pretende, digamos, ter uma espécie de novo diálogo, como teve com Ronald Reagan, com os Estados Unidos, no sentido de fazer baixar esta pressão. E estes dois pontos, a questão da Ucrânia, da aproximação das tropas da NATO à Rússia, e aquilo que é a questão do armamento nuclear de ambos os países, começa a ficar ligada num pacote que a Rússia quer discutir com os Estados Unidos.
Muito bem, vamos fazer um primeiro intervalo neste momento. Voltamos já de seguida com 2 novos temas. Até lá.